Olá, sejam todos muito bem-vindos à Masterclass Máquina de Vendas. Eu sou o Ricardo Aragão e ajudo vendedores, profissionais em geral, da área comercial, gestores, líderes, donos de negócio com equipes de vendas, a aumentarem as suas vendas, se conectarem com seus clientes. Como eu estava dizendo, é a Masterclass Máquina de Vendas. E para quem que é essa Masterclass? Para donos de negócios, aqueles que querem construir um processo eficiente de vendas e ter os melhores vendedores no seu negócio e na sua equipe. Para líderes e gestores que desejam desenvolver habilidades técnicas e comportamentais para a sua equipe de vendas. Isso é maravilhoso. Vendedores em busca de novas técnicas para se aprimorar, para evoluir mais ainda, para quem está na alta, para quem está na baixa e para quem está acima, já no top. Também essa Masterclass ajuda muito. E qualquer outra pessoa que queira se desenvolver em vendas, que esteja começando agora, que esteja no início, que esteja pensando em vir para o mundo das vendas, para a área comercial, que é um segmento fantástico, para quem realmente está disposto a se dedicar, se empenhar na atividade do trabalho, na atividade de aprendizado e desenvolvimento pessoal também. Ok? Mas vou ser um pouco direto e objetivo já aqui no início, e compartilhar um pouco com vocês, porque até parece muito doido como eu cheguei até aqui. E como eu alcancei índices muito altos, de resultados, de remuneração, de conquistas e de reconhecimentos. Claro, não foi tão rapidamente assim, mas foi um processo de muita dedicação, muito trabalho, muito aprendizado e muita insistência e persistência. Ou seja, então o que eu quero fazer? Eu quero compartilhar um pouco aqui de alguns resultados meus que eu tive ultimamente, e eu acho que pode, principalmente nos últimos 12 meses aí, alguns extratos, como é meu, eu posso compartilhar, que podem, que enfatizam o que eu estou falando aqui. E porque eu tenho propriedade no que eu estou me propondo a fazer aqui com vocês. É porque muito falamos em ter resultados, de alcançar resultados, mas também precisamos apresentar a comprovação desse resultado. É nada mais do que comprovação dos resultados que comprovar através de números, através de remuneração, através de reconhecimentos e conquistas. Ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui um pouco agora aqui meus extratos, principalmente aí dos últimos 12 meses, alguns, e mostra alguns níveis de rendimento que eu jamais tinha imaginado a chegar, Eu iniciei há muitos anos atrás, tenho 33 anos de trabalho, É a primeira vez que eu assinei minha carteira como atendente de lanchonete e segui uma carreira que hoje eu faturo entre 40 e 80 mil reais mês a mês há muitos anos. Então, vou mostrar para vocês aqui. Temos aqui alguns extratos: 63 mil, 46 mil, 54 mil, 79 mil reais, 58 mil reais, 68 mil reais, desculpe, 75 mil reais, 66 mil reais. Não vou falar, vou arredondar aqui, Então, são números para quem iniciou um segmento, ainda numa rede de fast food, e ali começou a dar os primeiros passos na área de vendas. Realmente são números sensacionais, São números para bons, ótimos empresários. 48 mil reais, ou seja, foi um ano até o momento fantástico. E aqui eu quero compartilhar com vocês também alguns depoimentos de alguns profissionais, gestores, vendedores, líderes que eu treinei ao longo dos últimos anos aqui. Então, começo aqui com o depoimento do Jaime, que vai falar um pouco sobre o treinamento que eu apliquei a ele e no que ele pôde ajudar. No que pôde lhe ajudar, Quando você me trouxe o desafio, com possibilidade de ganhar muito mais do que eu ganhava,
sendo empresário na área de vendas, eu pensava, será que é possível, vendendo para CNPJ de um em um, fazer o que realmente foi prometido? E naquele período que eu não acreditava ou não sabia aonde era possível chegar, você me mostrou o caminho, né? Então, você me mostrou o quê? Os números que eu não conhecia naquele momento. O que eu deveria fazer? Qual é a receita de bolo? E naquele momento, no momento inicial, eu imagino que, assim, eu não tinha nada. Eu era um livro em branco, uma história a ser escrita. E você, com o teu conhecimento, pela tua experiência, já tinha mais de ano, né, como experiência, tendo sucesso. Então, o que você me trouxe foi aquele conhecimento que eu era leigo, eu era ignorante sobre este negócio. E aí, sim, eu entendi que era possível. Rapidamente, a gente conseguiu atingir aquelas primeiras metas iniciais. Ok, esse foi o Jaime. Agora, um depoimento do Alexandre Campagnoli. Eu desconhecia a técnica de venda. Eu vendia porque eu sou uma pessoa empática e gosto de vender, mas o conceito estratégico da estrutura de vendas, de como ela funciona pelo comportamento humano, era algo que eu desconhecia, na verdade. E fui aprender aí com você na parte de treinamento. E depois na prática, na lógica aplicada. Sim, sim. Na verdade, você é a prova de que quando você já é bom, dá para melhorar ainda. Né? Porque você já tinha muita experiência em vendas, Sim, sim. mas ainda desconhecia algumas técnicas, né? E que te aprimorou ainda como profissional. Foi através do volume de atividade que você me mostrava o que eu tinha que ser feito, e não trabalhar na loucura. A gente trabalhava bastante, realmente, mas não era aquela loucura de não estar planilhado. Então, por exemplo, você me mostrava as estatísticas de conversão, o quanto que eu tinha que fazer no ano, o quanto que eu tinha que fazer no mês e o quanto que eu tinha que fazer na semana, de acordo com o objetivo que eu queria alcançar. Então, esse volume de atividade planilhado e demonstrado no começo foi muito importante. Em cima disso, a gente fez a atividade e em cima disso veio o resultado. Ok, então até agora falou o Alexandre Campagnoli e o Jaime, dois profissionais que eu também tive a oportunidade de trazê-los para a minha equipe e treiná-los, mas também os treinei como líderes e gestores, né? Pessoas que vieram da área empresarial, da área corporativa, mas na área comercial, e eles falaram um pouco de como agregou inicialmente esse treinamento para eles. E agora, o depoimento do Heron, que é um grande profissional também, mas mais focado em vendas, e aqui ele fala um pouco do treinamento. Essa disciplina de organização foi fundamental, fundamental mesmo. E, querendo ou não, ali, o teu acompanhamento do meu lado ali no início, isso também foi fundamental, porque ali eu pude aprender e tirar as dúvidas que eu tinha ao vivo e correções que eu precisava ter. Eu tinha as correções ali em loco, então também eu acho que isso evitou, né, ou pelo menos aí aliviou os riscos de eu cometer algum erro com algum cliente no futuro. Então, ali no começo ajudou bastante, né? E assim, o que ficou realmente muito muito forte na minha mente foi esses momentos aí. E um dos principais assim males, né, acho que da nossa vida de vendedores é lidar com frustrações e ansiedades. E nada melhor que isso do que um bom planejamento que tenha um modelo. Então, assim, simples, entender para onde ele vai te levar e para onde ele vai te direcionar. Ok? Então, novamente, quem sou eu? Como eu disse, sou Ricardo Aragão. Eu sou de Londrina, interior do Paraná. Mas Londrina é a segunda maior cidade do estado do Paraná. Está entre as 4 maiores cidades do sul do país, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu vim para Curitiba há muitos anos atrás, há mais de 25 anos. Acabei ficando por aqui e hoje já me considero um curitibano aí. E como todos, né, que estão me ouvindo aí, ou a maioria, sempre temos sonhos, né? E desde pequeno, eu sempre sonhei em ter sucesso. Lógico, quando é pequeno a gente sonha em muitas coisas, né? Na minha profissão, no que eu escolhesse, ser jogador de futebol, ser engenheiro, várias coisas. Mas eu confesso, quando pequeno, nunca tinha sonhado em ser vendedor, ser da área comercial,
ser da área comercial, ser um gestor de vendas. E quem nunca sonhou com sucesso? Alguns de vocês realmente que estão me assistindo podem estar pensando nos sonhos que vocês querem conquistar na sua profissão, a profissão que você escolheu. Se você está iniciando em venda, se você quer consolidar sua equipe de venda, se você quer se tornar cada vez um vendedor mais consolidado, quem não tem essa ideia de conquistar os sonhos pessoais, né, através do seu resultado profissional? Mas para chegar onde eu cheguei, né, a gente sabe, para alguns tem um caminho menos difícil, outros mais difícil. Eu confesso que o meu, bem no início, depois de um período, foi muito frustrante. Muitas vezes dá vontade de parar, se reestruturar, seguir outro caminho, seguir outra rota, mas os sonhos, né, que nos alavancam em direção ao nosso objetivo e, consequentemente, as nossas conquistas. Mas eu confesso que em algum tempo eu só não desisti justamente por isso. Algumas vezes eu já deixei, em alguns momentos, de almoçar para vender o ticket restaurante, né, para ter mais dinheiro. Então eu não almoçava, eu comia pão, né, pão puro, algumas vezes, porque eu precisava economizar. Tive épocas que meu primeiro carro eu comprei com 18 anos, né, mas em um momento da minha vida, de tanto insistir, eu fiquei sem carro, né, não tinha mais carro, e então eu ia para a faculdade a pé. Então são aqueles percalços que acontecem em nossas vidas, e quando começa aquela famosa virada, né, a gente começa a olhar para trás e ver, puxa, que legal, eu consegui. Valeu persistir, valeu estudar, valeu as noites de sono, valeu me deu ticket de estado. Todos os detalhes a gente começa a pensar no momento da glória e no momento que as coisas começam a acontecer. Ok? Então, como que é a minha história? Ela começa há muitos anos atrás. Eu ainda era criança e meu pai, ele era vendedor, né? Ele sempre trabalhou com vendas. Lá no início ele era fotógrafo, quando ele era mais jovem, mas depois, desde que eu me lembro, ele sempre trabalhou com vendas também, foi supervisor. E muitas vezes eu ia no trabalho dele, de longe eu podia observar. Em algumas épocas ele trabalhava com venda externa, ele podia me levar. Eu ficava olhando, ele entrava nos clientes assim, direto, sem agendar, começava a conversar, e quando via ele saía quase com a venda, né? Não me lembro quanto tempo levava isso, mas eu sei que ficava o dia todo com ele nessas viagens aí, e ele saía com a venda. Eu perguntava para ele, pai, como que o senhor vende? E ele me dizia, eu vendo. Meu pai sempre foi um bom vendedor, mas não um bom treinador. Talvez isso também me ajudou a moldar o que eu sou hoje, né? Para dar para as pessoas as respostas, né? O meu pai me inspirou, mas também naquele momento ele me dava muito medo, porque eu não compreendia. Então eu admirava demais. Quem não acha seu pai um herói? Eu falava, nossa, meu pai é muito fera. Como que ele consegue fazer isso? Mas ele não explicava, eu também não entendia, que começou a me dar um certo pavor. E eu comecei a ter medo. Puxa, se um dia eu tiver que trabalhar de vendas, eu vou passar fome. Eu não vou ter como me sustentar e sustentar a minha família, assim como meu pai faz. Então eu tenho que fugir dessa área, eu tenho que fugir desse segmento. E logo, ainda era criança, mas quando foi chegando a adolescência, eu realmente tinha pavor de pensar em trabalhar com vendas. E olha só como que são as coisas. Logo no meu primeiro emprego, trabalhei numa rede de fast food, no McDonald's. E o McDonald's, como todos sabemos, tem área de atendimento ali no caixa, área de atendimento ali no salão, essas lojas de rua, né? Não de shopping. E foi a primeira que eu trabalhei, foi de shopping, mas ela tinha o salão, alguns de shopping não tem o atendimento do balcão, a linha de frente, né? E a linha de fundo, que é da cozinha. E eu queria somente trabalhar na linha de fundo, fazendo batata, hambúrguer, fazendo qualquer coisa menos dar atendimento ao cliente. E foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos, quando o gerente começou a me colocar
em frente ao cliente. Ok? Ou seja, não teve como fugir. E foi ao longo dos anos aí que comecei, cheguei a algumas ideias que eu tenho hoje. Mas para dar sequência a isso, eu preciso começar um passo antes. Eu falei lá da minha infância, e o meu primeiro emprego foi no McDonald's, e eu tinha pavor da área de frente, e o meu gestor, ele começou a me colocar no caixa. E no caixa, eles faziam competições e tinham metas, e eu comecei a perceber ali, mas desde pequeno também, essa questão de competitividade, eu gostava de jogar futebol, então eu queria vencer, pelo fato de querer vencer, eu comecei a dar o meu melhor ali, e perder, a ter mais tato com o cliente. Inclusive, os primeiros passos de atendimento com o cliente, lá que tinha 7 passos de atendimento ao cliente, 7 passos para vender, aumentar o ticket médio, foi lá que eu aprendi. Então, foram os primeiros passos de venda. E eu comecei a evoluir naquilo. E o gerente começou a perceber. Mas mesmo assim, se eu pudesse, eu falava, eu não gostaria de estar aqui, eu pedia para o gerente. Ele começou a me mostrar números, que eu era o mais rápido no atendimento e tinha o maior ticket médio. Justamente por conta eu tinha o pavor da venda, mas por conta da competitividade. E foi ali que eu comecei a perceber que eu tinha jeito para isso. E ali passaram-se longos 10 anos. Eu comecei como atendente, existem vários cargos, né, até chegar gerente de loja. E aí o gerente de loja, ele é preparado para tudo, para cuidar do estoque, controle, gestão das pessoas, recrutamento, faz entrevista, faz o desligamento, ele cuida de tudo. Passado 10 anos, eu fui nesse processo de evolução, acostumado a lidar com clientes, com problemas, com crises, muitas jovens, né? E conflitos o tempo todo. E ajudar, ter gestão para as pessoas a venderem cada vez mais, que esse é o propósito de um negócio, né? Passado 10 anos, eu achei que tinha, e acredito até que foi um pouco depois, poderia ter sido antes, mas valeu a experiência, fantástico. Eu achei que tinha que dar novos voos. E então, em 1990, entrei no McDonald's, fiquei até 2000, e eu começo a dizer aqui, eu poderia estar lá até hoje, mas eu tinha sonhos maiores. Com aquela renda lá, eu sei que eu poderia viver bem como eu tinha sonho, não. Poderia até sustentar com uma certa dificuldade a minha família, né? Bem ajustado, a esposa tendo também que trabalhar, os dois. Mas eu queria mais, eu queria ter mais conforto, eu queria conhecer o mundo, eu falei, puxa, eu tenho o talento para as vendas, eu percebi isso, eu me desenvolvi para falar com pessoas, para ser gestor de pessoas. Ali eu descobri várias situações, né? Como ser gestor, como lidar com conflitos, com clientes, como atender um cliente bem, como sair de certas situações de conflitos. E de 2000 a 2006 foi aí que realmente foi o meu maior vale. Esses 10 primeiros anos, né, de trabalho foi mais desenvolvimento pessoal, né? O máximo que eu saí do McDonald's foi com um carro, né? Um carrinho barato, mas não consegui adquirir o patrimônio. E de 2000 a 2006 aí realmente começou a fase que eu digo de algum sofrimento, né? Porque eu tentei diversos tipos de trabalho, né? Eu estava acostumado em uma década a ficar em um local, só em 6 anos eu passei pelo menos em 8 tipos de atividades, trabalhei em trabalhos formais, informais, carteira assinada, autônomo, tentei empreender, fui até gerente num período aí, lá no final, próximo de 2006, aí que eu comecei realmente a evoluir um pouco mais, mas foi um período complicado, eu tive que vestir as sandálias da humildade. Como eu até disse um pouco no início aqui, foi um momento que eu queria evoluir, eu estava estudando também, eu tive um período que trancar minha faculdade, mas outro momento eu estava sem carro, trabalhava num consórcio, eu tinha que ir a pé do consórcio até a faculdade, dava em torno de 10 km por dia, eu não almoçava direito, porque eu precisava economizar tudo quanto é valor para ajudar a pagar a faculdade, mesmo assim vivia atrasado.
porque eu sabia que a faculdade um dia poderia me abrir portas, sempre insistindo, né? Eu queria trabalhar em uma grande empresa, ser um grande gestor, ser um grande vendedor, mas não estava indo. E 6 anos é muito tempo. Na verdade, vamos contar aí 16 anos, né? Os 10 primeiros anos eu sobrevivi financeiramente, tive um bom aprendizado, mas dizem que, é lógico, a gente não quer aprender na dor, mas eu aprendi muito pela dor. Então, todas as dores de um vendedor, de não bater a meta, 1 mês, 2 meses, 3 meses, passar com valores quase inexistentes de comissionamento, receber o piso, às vezes autônomo, você não recebe dinheiro, você pega o pouco do limite que você tem do banco, você vende aqui, você vende vale transporte, você vende ticket, e muitas vezes você não quer almoçar com os colegas, porque você é o último da fila, você fica constrangido, daí você para e pensa, puxa, onde eu estou errando? E você persiste, porque você tem um sonho. Ou seja, foi um momento muito delicado em minha vida. E eu falo que são 2 fases, né? A primeira fase do aprendizado, lá na década de 90, até o ano 2000. Essa segunda fase de muito aprendizado, de aprender a sentir as dores, de não bater metas, de não conseguir, de lidar com a frustração, de pouco dinheiro, de achar que está indo e dar 2 passos para frente e 5 para trás, de não, muitas vezes, entender o cliente, sabe? E nesse período, como eu disse, eu trabalhei em consórcio, trabalhei vendendo plano funeral, título de capitalização, fui gerente trainee, fui gerente, mas não evoluía, sabe? Quando seguia gerente, estou evoluindo, sabe? Então você volta tudo para trás. Então foi um momento muito complicado e eu acredito também que foi um momento também de aprendizado. Por fim, quando eu comecei a encerrar esse ciclo, eu era gestor de uma rede de varejo aí. Foi onde eu aprendi um pouco mais também sobre vendas, sobre técnicas de vendas, sobre gestão. E eu comecei a enxergar distribuir mais currículos para ver se um dia me chamassem para uma oportunidade maior. Foi então que eu fui convidado a trabalhar em uma concessionária como vendedor de carros. Ou seja, eu saí de gestor, falei, nossa, de novo vou regredir, né? Porque eu estava tão acostumado ali só a apanhar, só a perder, a não bater metas, a faltar dinheiro, a ter dificuldade, a ter que andar a pé. Perdi o carro, depois consegui financiar mais um carro. Então, foi um momento complicado. E em 2006, mantendo a esperança, falei, nossa, vou agarrar forte essa nova oportunidade. E eu fui trabalhar na Ford como vendedor de carro, num grupo de concessionárias aqui em Curitiba, que é o maior do sul do país. E ali realmente eu percebi que eu mudei de nível financeiro. Naquela época, em 2006, vendedores de carro ganhavam muito bem. O grupo tinha um excelente treinamento para vendedores. Eu sempre gostei disso, para vendedores, para gestores. Eu me agarrei naquilo para aprender, para estudar, para melhorar. Ali eu já estava formado então o tempo que eu tinha à noite eu estudava, colocava em prática, estudava, colocava em prática. E eu fiquei nesse período, 24 meses eu fiquei nessa empresa, 24 meses eu bati a meta. Foi a grande virada. Eu saí de um nível X de renda para 3, 4 vezes a mais. Então a minha vida começou a mudar ali. 3, 4 vezes, e algumas vezes 5 vezes, dependendo do período que eu estava nesses 6 anos aí ou antes. Então foi um momento ali de bastante aprendizado novamente e de começar a desfrutar de um valor de renda diferenciado, né? Se trouxermos a valor de hoje, eu estou falando que eu ganhava na média 2 a 3 mil durante esses 3,5, 2 mil a 3,5, e às vezes nada, né? De 2000 a 2006, e eu passei para o nível de renda de 10, 12 mil nesse período. Ou seja, a minha vida deu um salto de quase nada de comissão de renda para acima de 10 mil em 2006. Então era uma ótima remuneração. Era uma época que a Barigui era o que mais pagava. Paraná, concessionárias pagavam muito, não sei como que é hoje, fazem muitos anos já que eu saí. E logo fazendo 24 meses eu fui convidado a assumir uma loja e
novamente, ter um treinamento de preparação para gestores. Me incluíram no projeto lá. Era um projeto novo também para preparar melhor os novos gestores. Estava muito empolgado com aquilo. Falei, puxa, 2 anos estou aqui, agora realmente encontrei um caminho. E em 2008 também foi quando veio, no mesmo período, uma oportunidade para trabalhar uma grande multinacional que eu conheci em 2002. Isso já era 2008. E eu sabia que era gigante aquela empresa. Eu fiquei anos distribuindo currículos, né? E pelos currículos me acharam naquela época. E eu tive que optar naquele momento. E agora eu assumo a função de gestor, de gerente comercial, que já estava determinado com aquilo, ou vou começar de novo, né? Ser vendedor. Então eu optei por começar de novo nessa grande multinacional e não me arrependo. Foi a maior oportunidade da minha vida. Ali eu costumo dizer que eu dei um salto quântico em remuneração e aprendizado pessoal e profissional. Foi fantástico. E aqui eu quero até compartilhar um pouco das fotos aqui, alguns momentos, né, de quando realmente a minha vida, depois de 16 anos da minha vida profissional buscando sucesso, ele começou a aparecer um pouco para mim em 2006 e 2008 ele passou a se consolidar. E ano a ano, de lá para cá, ele é melhor. Imagina, ano a ano, nós estamos falando de 2008 para cá, os últimos 15 anos, cada vez mais consolidado. Então, tá aqui algumas fotos, eu recebendo premiações, alguns eventos, tenho até uma foto aí minha com o vice-presidente comercial. Eu fiz um levantamento, estava organizando as minhas coisas profissionais e eu fiz um levantamento aqui o que eu recebi nos últimos 10 anos de troféus. Então, eu me orgulho muito, né, porque troféu é a mesma coisa para mim que dinheiro, e dinheiro é troféu, e eu sou um profissional competitivo, que gosto de estar evoluindo, gosto de estar crescendo, gosto de ajudar outros profissionais, porque como um bom gestor, ele tem que estar disposto, né, a passar da forma mais simples possível, o conhecimento aos seus profissionais de vendas. Então aqui estão alguns troféus meus que eu conquistei nos últimos anos aí. E daí o que acontece? Depois de ter passado por 16 anos de mais baixos do que altos, de ter aprendido também muito, profissionalmente crescido, entendido o que é a importância de ter a humildade para sempre estar aprendendo, a importância do treinamento, de consolidar, de trabalhar mais quando você precisa, eu percebi que eu precisava dividir isso com as pessoas. E há 2 anos atrás, eu comecei a pensar, fazer uma reflexão sobre isso, até mostrei a foto de alguns troféus meus ali, e passei a relembrar de todo o esforço que eu tinha passado, e relembrar as dores minhas como vendedor, quanto que eu demorei para aprender, como gestor, como líder, como empreendedor também, e também me lembrei do tanto que eu consegui pegar, ajudar várias pessoas também. Depois que eu me tornei gestor, até como era vendedor, quando eu era vendedor, eu gostava de compartilhar, né, trocar ideia. E eu percebi que e nesses anos aí, nos últimos 15 anos, eu formei mais de 50 profissionais. E todos evoluíram. Alguns tiveram muito sucesso, porque o sucesso não é igual para todos, né? O sucesso também é muito relativo, mas eu percebi que profissionalmente, comercialmente, todos evoluíram. Todos. E eu sei que muitos vendedores, gestores, eles passam por esse sofrimento. E eu entendi que se todos vão passar por esse sofrimento, por que não passar por o menor período possível? Ou porque talvez nem passar. Então foi daí que eu comecei a escrever sobre o que um vendedor precisa ter para se consolidar em vendas, aprender em vendas o mais rápido possível. Quando eu falo consolidar é ter domínio. A partir dali, claro, sempre evoluir. Hoje, há muitos anos eu venho evoluindo e todo ano
eu sempre estou fazendo um treinamento, sempre estou lendo, sempre estou em aprendizado. E sempre estou compartilhando. E quando você compartilha, você é questionado. Então, você sempre tem que estar preparado para responder as pessoas. Então, uma evolução contínua. Eu entendi a engrenagem, né, através das dificuldades que eu passei, consolidando com o sucesso que eu tive e consolidado com as pessoas e profissionais que eu treinei. Então, eu entendi que as pessoas precisam de ter o que eu chamo de CAT, conhecimento, atitude, hábito e técnica. Né? Conhecimento de negócio, do seu mercado, autoconhecimento, conhecimento de números, conhecimento de suas conversões, de vários fatores, várias situações. Ele tem que ter muita atitude, porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não age. Então, que tipo de atitude ela tem que ter para trabalhar com vendas e ter na sua vida, para isso ser uniforme? Tem bons hábitos também, mesma coisa, né? A atitude vai levar o hábito leva as atitudes e torna-se um ciclo. E quais as técnicas, as principais técnicas de venda? Ok? E olha só, então o que acontece? Eu falo do método CAT, porque muitas pessoas veem a venda, veem a gestão como algo muito difícil, muito estressante, justamente pelas metas, muitas vezes sempre justas. Um mês passa rápido, às vezes as metas são mensais, são quinzenais, são semanais. Isso nos estressa a gente, muitas vezes estressa os gestores, porque estão com vendedores desmotivados e não conseguem muitas vezes auxiliar aquele vendedor a explanar para ele ali. Eu já senti isso também como gestor, a melhor forma daquele cara aprender e colocar em prática e acreditar no que ele está falando, sabe? E o vendedor, por si só, também, às vezes, ele está meio perdido. Ou seja, então, quais são as dificuldades das vendas? A primeira delas, é difícil. É difícil por quê? Nunca vai se tornar fácil, mas menos difícil. Eu sempre tenho isso em mente. Aprendi isso com um grande profissional. É difícil porque muitas vezes a gente passa o dia todo atendendo e não vendeu. A semana toda não vendeu. Sabe, isso é difícil. O que nos causa também um estresse. É estressante. Pela decepção de um dia de trabalho, de um mês, às vezes, para, puxa vida, eu não bati a minha meta novamente. Sabe, e o que nos gera uma pressão, que né? A pressão por quê? Tá ficando mais difícil, tá ficando estressante, a pressão, chega o final do mês, as contas vêm, e o mês não para. Fugiu a palavra agora. As contas não param de chegar, as cobranças não param de vir. O dia, ele tem 24 horas e ele vai passar, então o que vai aumentando a nossa pressão. Por quê? Por causa das metas. Como eu disse, as metas muitas vezes são semanais, são quinzenais, são diárias. Tem gente que tem meta diária, metas mensais. Isso nos frustra como vendedores. Também nos frustra como gestores, como líderes de equipe. Porque muitas vezes o gestor, o líder, tem ali 5, 6, 10, 15 pessoas, 20 sob sua gestão. E os gestores às vezes se sentem perdidos em não passar as informações necessárias e técnicas para aquele vendedor ele não conseguir evoluir, ele não conseguir assimilar. Outra dificuldade que tem o gestor, nós vendedores, e os vendedores também, é aquele vendedor que acha, não, eu já sei isso. Às vezes o gestor está falando para o vendedor, não, mas eu já sei isso, mas eu já fiz isso, mas eu já tentei isso. É muito frustrante. Né? E como entrar nesse cara, como ajudar ele, como provar que se ele fizer dá certo. Ah, mas ele já tentou quantas vezes, por quanto tempo, tentou da forma correta. Então, essas são uma das dificuldades das vendas, tanto para vendedor, tanto para gestor, que é estressante, tem pressão, tem metas, e a meta, para alguns, torna-se com os anos fácil, para outros até mais difícil, tem a pressão, tem essa questão de a pessoa achar que já sabe, né? Às vezes não consegue assimilar o que o gestor está passando para ela.
ok? E por que que isso que eu estou falando é ruim? Primeiro, atrapalha os vendedores. Claro que atrapalha. Porque você está num momento ruim, crítico, muitas vezes, e você se vê numa arima movediça, você não consegue achar a solução. Muitas vezes alguém tem que pôr o galinho lá para te puxar, a gente tem que pegar com firmeza e a pessoa para te puxar. Também tem que estar forte, né? Mas, ou muitas vezes a gente só fica pensando em coisas que não vão trazer a solução, só em coisas ruins, lado negativo, em vez de pensar na solução. E é mais forte que a gente, muitas vezes. Por isso que tem que vir alguém com um galinho e te tirar da areia movediça, ou você ter muita força para sair daquela areia movediça. Tem o desespero da meta, que eu já citei aqui. A meta só aumenta a cada dia. Tem o aumento da pressão, que eu também já citei aqui. Porque vem a pressão do gerente, vem a pressão dos seus familiares, vem a pressão das contas, o cônjuge cobra, os filhos pedem alguma coisa, você quer comprar algo e nunca tem dinheiro. Essa sensação de nunca ter dinheiro, eu já lidei com isso, é complicado, sabe? E nesse momento parece que os nãos aumentam, então vou atender. E parece que você tomava 5 nãos, agora está tomando 10 nãos, 20 nãos, e você não. E isso vira uma bola de neve, sabe? E para os gestores, as equipes e alguns vendedores não conseguem evoluir. Isso prejudica, como gestor, se você não está conseguindo evoluir. Por quê? Quando eu falei em várias situações aqui que eu fui, toda vez cada local que eu estive, eu fui procurar aprender mais. Mas isso é meu, tem pessoas que às vezes não acham o caminho. E às vezes o gestor também não consegue. E isso aumenta o turnover. E vendedor, empresa nenhuma, gestor nenhum quer perder vendedor. Nem o vendedor quer sair muitas vezes. Então, um processo, quando fica mais claro para a gente, eu digo que o sucesso deixa pegadas. Então, quando alguém fala, pisa aqui, para qualquer nível, para vendedor, para gestor, para líder, para empresário que tem sua equipe ali na área comercial e ela não está conseguindo evoluir. Então, um processo correto, um método que ajude as pessoas é muito legal. E aquela questão dos vendedores, né? Que sabem tudo. Isso também atrapalha bastante. Desculpe. E por que quando eu falo quando eu falo sobre CAT, é um método que eu idealizei, né? Porque tudo já estava aí. Então eu peguei um pouco aqui, um pouco ali, criei um pouco em cima. E por que ele funciona? Porque ao longo da minha vida eu fui aprendendo isso, inclusive nos momentos de dificuldades, eu também aprendia, compartilhava, estudava. E por quê? Eu esclareço a amplitude de uma venda. Por que um vendedor precisa ter conhecimento? Por que um vendedor precisa ter hábitos bons? Por que tem que ter atitude? Por que ele precisa conhecer técnicas de venda? E muitas vezes isso não é esclarecido para a gente. Eu sei, porque eu vivi isso. E quando você já sabe, é muito legal você compartilhar com os outros, mas você tem que compartilhar também mostrando provas, que eu mostrei aqui no início já. E foi testado por mim esse método. Ao longo da minha vida, até que eu parei, fiquei algum tempo escrevendo sobre isso, e foi testado por outras pessoas. Eu falei aqui, em mais de 50 profissionais em 15 anos, quase 15 anos, 13 anos como gestor nessa última grande empresa que eu passei. Isso é fantástico, sabe? Você aplicar para você, primeiro empiricamente, depois você começa a entender sobre aquilo, começa a passar para outras pessoas e as pessoas também têm sucesso. Alguns mais que a gente ainda. Cara, isso é sensacional. Olha só. Desculpe. E vou dar, então, alguns exemplos disso. Primeiro exemplo. Nós precisamos, quando eu falo em amplitude, falo em algumas situações, nós precisamos entender que técnica, uma complementa a outra. Por isso que é importante conhecer várias técnicas de vendas. Às vezes, uma técnica ancora a outra técnica. Às vezes, para dar um fechamento no cliente, eu tenho que ser ancorado por 2, 3, 4 técnicas. Dificilmente eu vou
fechar uma venda direto, assim. Se acontecer, maravilhoso, né? Porque muitas vezes eu estou treinando o vendedor, ele está falando, ele me pergunta, tá, mas se o cliente quiser fechar, então você fecha? Para tudo, começa a fechar, o cliente está pedindo para fechar. É que a gente fica muito mais surpreso, a gente já chega no cliente esperando não, a gente tem que chegar no cliente tendo a certeza de que vai ter o sim, mas alguns sim vão vir antes e outros um pouco mais e com mais dificuldade, com mais trabalho. E sempre, claro, eu sempre friso isso, falando a verdade, tudo que tem que ser falado para o cliente, sendo sincero com ele, com ética, com profissionalismo, com transparência. Então, ou seja, é importante o vendedor conhecer técnicas, ter que ser um conhecedor. Vamos supor que ele conhece 15 técnicas de venda, ele precisa usar todas? Não, mas muitas vezes ele vai usar constantemente 4, 5 ou 6 técnicas. Você vai conhecer as outras, às vezes dá para se desenvolver, mas de 15 eu gosto dessas. Legal. Tem alguns que usam as técnicas empiricamente, sabe? Eu já vi vendedor que fala, não, eu fecho com o cliente sem usar técnica. Daí você começa a ver o processo da pessoa e fala, não, você usou, cara. Só que se você usar isso com consciência, não é melhor? Isso é muito legal. Ok. E outra situação, eu falei uma técnica complementa a outra. Eu já tive em vários treinamentos de vendas, em diversos. Acredito que já estive em mais de 100 treinamentos de vendas. E alguns falam sobre autoconhecimento, conhecimento pessoal, sobre conhecimento sobre mercado. Outros falam sobre técnicas de venda, alguns tipos de técnicas. Alguns falam sobre motivação, sabe? Sobre bons hábitos. Mas nunca falam de tudo compilado. Eu nunca vi isso. Então, foi por isso que eu tive a ideia de criar o CAT, e que engloba toda a situação, conhecimento, atitude, hábito e técnica. Ok? Então, ou seja, eu compilei anos de conhecimento meu em um método. Simples e didático de se aprender, e fácil, né? Fácil e bem didático para se aprender. Já que eu estou falando aqui de algumas situações, eu queria dar exemplos de algumas técnicas de vendas. Eu quero falar aqui sobre uma das mais importantes e poderosas técnicas que eu conheço, que é interessante mais. E qual que é a ideia da técnica interessante mais? A ideia é, primeiro, você não interromper o cliente quando ele está falando. Quando ele está falando e depois que ele fala, não falarmos assim, não é assim. Nossa, corrigir o cliente é complicado. Então a ideia não é, primeiro, não ser invasivo com o cliente, não ofender o cliente, porque é muito fácil as pessoas às vezes se sentirem ofendidas. Outra ideia dessa técnica é você esperar o cliente falar, entender o posicionamento dele, que também pode ter as verdades dele, com certeza, e às vezes até mais que as nossas, mais conhecimento, e ele coloca o ponto de vista dele e você coloca o seu ponto de vista, mas sem ofender o cliente. E também eu gosto muito de utilizar o interessante mais para dar um respiro. Fala interessante, né, o que você está falando, o senhor João, Paulo, José, mas veja bem, contudo, então eu tenho um tempo de esperar e processar novamente. Então, essas 3 situações, não ser desagradável, de respeitar o ponto de vista do cliente e colocar o seu de uma forma agradável e educada, e ter um tempo para pensar. É uma técnica interessante, mas vou dar um exemplo disso. Vamos supor que o Adão, né? Eu estou atendendo o Adão. Eu vou dar um exemplo muito genérico, né? Que fica bem fácil de entender. O Adão, né? Nós estamos conversando ali durante o processo de vendas. Digamos, eu vou usar aqui o mercado que eu trabalhei há algum tempo, mas trabalhei em outros mercados. É um mercado de automobilístico, tá? Mercado de carros. Nós estamos falando, né, durante o processo, tomo um café, nossa, vou lá, faço um test drive, faço uma apresentação do carro para ele, entendo o que ele quer do carro, porque nós estamos dialogando ali. Ele olha para mim e fala, Ricardo, olha lá, hoje o céu está preto, totalmente preto. Só que eu olho para o céu e está um dia sem nuvens e bem azul. E o que eu vou falar? Não,
Pelo amor de Deus, cara, o céu tá azul, você não tá vendo? Você tá vendo? Olha, às vezes isso pode ofender ele. Então por que eu vou ofender ele? Se é o ponto de vista dele, sabe? Fala, ó, eu posso também usar aí nesse caso interessante mais. Então, Adão, compreendo o que você está falando, interessante mais, né? Não preciso falar interessante mais para o cliente, é só o nome da técnica. Então, Adão, compreendo o que você está me falando, mas olha só, cara, eu estou olhando para o céu agora e estou vendo ele azul, cara. Nem nuvem tem no céu. O seu ponto de vista é que ele está preto. O meu, cara, eu estou vendo azul. Você está vendo mesmo preto? Então você até joga uma pergunta para ele. Isso funciona para um produto também, né? Você está fazendo demonstração do produto ali, do carro para ele, ele fala, e esse banco aqui, porque quando eu trabalhava com carro, falava-se banco, né? O banco do carro, né? E esse banco aqui de vinil, vinil é disco, né? Falei, então, então, Adão, muito interessante o que você está falando do vinil, mas vou te falar um pouco mais sobre esse produto aqui, esse material. É um tipo de couro ou tipo de courino que deixa o carro mais com um cheiro permanente de novo por mais tempo, mais difícil de sujar. Então, ou seja, eu não corrigi ele de imediato, porque eu conheço mais do produto. Então, ou seja, qualquer contraponto que ele fizer, o que eu quero falar, eu venho com interessante mais. Justamente para eu ter a ideia é ser educado com ele. Interessante mais é utilizado a todo momento. Por isso que eu estou falando de interessante mais. E dentro do método que eu criei, eu explico muito sobre isso. Muito mesmo. Outra técnica importante, quando vamos tratar com clientes, é o que eu falo de características versus benefícios. Ou seja, o cliente, ele compra benefícios, ele compra uma solução, uma resolução do seu problema, ele compra um sonho, ele compra aquilo que lhe atende, ou seja, não é a característica. Né? Vem o Adão novamente, eu falo, ó, Adão, esse carro vem equipado, olha que máquina, que fantástico, na cor azul, vermelho e preto, com freios ABS e com EBD, ele tem 6 airbags, que legal, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, demonstro para ele os airbags, bancos em couro, computador de bordo, olha que fantástico, olha esse painel, olha, tá envolvente a demonstração, câmera de ré, olha que legal, mas não é isso que ele quer. O cliente, ele quer entender para que serve o ABS e o EBD. Olha aqui, Adão, aqui esse carro já vem com ABS e EBD, para que o ABS? Ele te ajuda na frenagem, quando você precisar frear bruscamente ou até na água, ele vai frear e não vai derrapar. Isso te dá segurança, é uma prevenção de um acidente, ok? E tem esse sistema de EBD, que ele te ajuda a equilibrar o carro durante as curvas, numa frenagem ou numa curva mais acentuada. Então ele ajuda na distribuição da frenagem nas rodas, das 4 rodas aí, quando você estiver numa curva, numa situação diferenciada. Então, o que isso está te dando, Adão? Isso está te dando segurança, tá entendendo? É isso que Adão quer, segurança. E se, vamos supor, a gente não quer que o freio dificilmente vai falhar, mas ele te ajudou, ele freou, você está numa velocidade, freou, mas mesmo assim, não que ele falhou, não teve como evitar o acidente, você ainda tem 6 airbags dentro daqui do cockpit, que vai proteger muito bem as pessoas que estão na frente e as que estão atrás também. Novamente, proteção, a prevenção e a proteção junto. É a proteção da proteção. Bancos em couro. Né? É muito diferente você estar com um banco aqui, que você às vezes derruba um copo de água aqui ou de refrigerante, um banco com um estofamento diferente, vai sujar, vai manchar, mas o couro é mais fácil de limpar rapidinho, você consegue limpar ali, você consegue manter a vida útil do couro por mais tempo, o design é diferenciado, olha como você está vendo aqui, a durabilidade dele é maior, o cheiro permanece por mais tempo, o cheiro de novo, é isso que o cliente está comprando. Olha, tem computador de bordo que te ajuda a ver a autonomia do seu carro, ele informa se o seu pneu está murcho ou não, então várias diferenciais, e além dessa câmera de ré,
Imagina você, quando for dar ré, poder observar que você não vai bater em alguém atrás. Não vai bater em alguém atrás, não vai estragar o carro de alguém e nem o seu. Às vezes você vai estacionar em algum lugar também que tem uma parede, você está vendo ali. Além do sensor de ré, tem a câmera de ré que você está observando. Mais uma vez, é uma prevenção para que não haja aqueles pequenos acidentes na hora de manobrar. Ou seja, é diferente. As duas demonstrações foram envolventes, mas uma está falando características e eu estou explicando o que essa característica me traz de resultado, ok? Outra situação, outra técnica importante, que eu acho que é uma das técnicas que eu mais gosto como vendedor, que eu chamo de concordância tácita. E o que é tácito? Vamos definir o que é tácito. É não declarado, mas é percebido nas entrelinhas, é subentendido, que não se pode traduzir com uma palavra, que não se expressa verbalmente. O cliente ele não está expressando verbalmente, mas se ele está falando com você, há meia hora, uma hora, ou está te recebendo novamente, alguma coisa ele quer. Ele não fala, porque muitas vezes, nós temos aqui em Curitiba uma situação, normalmente as pessoas não falam não, elas falam vão pensar, eu vou ver. Então o vendedor ele tem que estar preparado para ajudar a pessoa a decidir. E a concordância tácita, ela ajuda o cliente a decidir. Ela parece, o cliente parece estar oculto ali, o que ele quer? Não, então o vendedor tem que agir. O vendedor tem que ir para cima com técnica. Eu sempre digo, tem vendedor que não sabe utilizar essa técnica, parece forçação em alguns segmentos, uma forçação. Não, se você usar ela de forma correta, se você fez todo o processo corretamente, atendeu bem, bem o seu cliente, né, o potencial cliente, não deixou dúvidas, você sabe que fez isso, você está preparado para isso, você tem consciência disso. Então me diga, por que ficar esperando o cliente dizer o sim? Então, cabe a nós tirarmos o sim do cliente. Às vezes não vai falar, aí você pega na mão dele e ele fecha. Então vamos lá, como que funciona a tácita? Eu posso utilizar ela ancorada por outras técnicas ou ir direto ao ponto, tá? Falei aqui Adão, agora eu vou usar o José. Então vamos supor que eu fiz todo o processo, eu fiz o processo de apresentação minha, da empresa, não sei como que é a sequência do seu, fiz o rapport, fiz o quebra-gelo, fiz a apresentação do produto, fiz tudo, né? Vamos supor de novo que eu estou numa venda de automóvel aqui. Pode funcionar para qualquer tipo, tá? Estou dando um exemplo. Dentro do meu método eu escrevi muito sobre isso. Então, José, agora você já fez tudo, acabou. Você demonstrou o que você vai direto. Para alguns funciona, tem outros que se sentem constrangidos. Então vamos lá. Ele não falou nada, ele só está ali, está olhando. Você vai para fechar. Então, José, agora eu só preciso que você me acompanhe aqui e eu vou preencher uma papelada aqui para a gente faturar o seu carro aí. Só preciso fazer mais alguns procedimentos. Você pode me acompanhar? Então, ou seja, eu estou falando para ele que eu estou fechando. Também não estou sendo tão agressivo, mas eu estou falando que eu tenho que dar o início à conversa. Agora, se você fez todo o processo, por que o constrangimento? Aí ele pode falar, não, mas eu estou fechando, mas eu tenho que fechar? Tudo bem, aí você pode seguir para o segundo passo ou ir direto para o segundo passo sem passar por esse passo. Porque às vezes você vai nesse já direto e em algumas vezes funciona, em outras vezes não. Daí você pode ir para outra forma de utilizar a concordância tácita, que é ancorada por outras técnicas. Lembra que eu falei? E aqui eu vou ancorar ela pelo interessante mais, pela técnica de perguntas fatais, interessante mais inversão vai e vem, que eu chamo aqui, que eu já vou explicar, e a técnica de resumir, ok? E encerro com a pergunta invertida e vou para fechar de novo, tá? Vou fazer aqui. Vamos supor que você fez a primeira parte aqui que eu expliquei, da tácita, e não deu certo. Ou então você vai direto nesse formato também, não tem problema. Vamos lá. Então, José, vamos supor que aqui ele disse não. O que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Mas também poderia ser de outro jeito, mas vou seguir na sequência aqui.
Então, senhor José, compreendo que o senhor queira pensar, é muito legal, mas o senhor mesmo me disse que gostou do carro e que atende todas as suas necessidades. O que eu fiz aqui? Então, senhor José, compreendo que o senhor queira pensar, de fato é uma decisão muito importante. Olha só, eu falei que eu compreendo, entendo o que ele está falando. Eu fiz um rapport com ele e usei o interessante mais. E aí eu uso o que eu chamo de inversão vai e vem. Eu usar as informações que ele me deu antes contra ele. Mas foi o senhor mesmo que disse, porque eu estou deduzindo que é o momento que ele disse, né? Que gostou do carro. E que é o carro que você precisa. E se mesmo assim, daí eu volto de novo. Então o senhor vem até aqui comigo, se não ficou nenhuma dúvida, vamos lá. Ele insiste em não. Ou eu vou direto aqui também. Aí você pode usar a técnica das perguntas fatais, que a ideia dessa pergunta é tirar algum segredo que ele tem, é isolar alguma objeção que ele tenha. Ficou alguma dúvida de tudo que eu falei aqui? Eu falei muito rápido, ou seja, eu estou fazendo perguntas abertas, que eu chamo de perguntas fatais, para entender o que ele está pensando naquele momento. Ou seja, e também posso perguntar o que é importante para você nesse momento. O que você achou mais importante de tudo que eu falei aqui? O que mais lhe chamou a atenção de tudo que eu falei aqui? E dou o espaço dele. Ou seja, eu estou ancorando com a minha terceira técnica aqui. Ok? E aí ele vai falar. Ele está percebendo que você está preocupado com o que ele está pensando. Olha só, tem muitos que fazem assim, sem muita ordem, tentam aleatoriamente. Mas você saber a todo momento o que você tem que fazer de forma pensada, de forma sabendo como você tem que agir, é muito mais poderoso. E aí você pode utilizar a técnica do resumir. Ele pode ter falado aqui algumas coisas. Então, só para recapitular. Lembra que eu te mostrei todo esse carro, a gente fez test drive? Alguns pontos importantes. Ele tem, por esse preço que eu já te mostrei aqui, ou não mostrou ainda, esse carro tem o EBD e o ABS, que aumenta a segurança para você, para sua família, para quem estiver com você. É uma situação preventiva. A cor é pelorizada, é uma cor mais brilhante, suja menos, ela se destaca perante outros carros. É fantástico. Então, nós estamos falando aqui de um carro com uma pintura mais bonita. Olha que legal. E também apresenta menos sujeira. Aro 17, o que dá mais estabilidade para o seu carro. Sabe, e eu recapitulo tudo aquilo que eu tinha mostrado para ele na apresentação do produto, característica versus benefício. E aí, então, eu vou para na quinta técnica. Lembra que eu disse que eu preciso, muitas vezes, para um fechamento, utilizar uma técnica, eu preciso me ancorar em 3, 4, 5 técnicas. Aqui eu estou dando 5 exemplos de ancoragem para você chegar na técnica final, que é a da concordância tácita. Então, você utiliza na técnica da pergunta invertida. O que seria? Daí, quando você fez tudo isso, o que o cliente está pensando, agora ele vai me chamar de novo para o processo, para vendê-la. Então, vem comigo, então vem aqui, então vamos fechar agora o negócio. Então, você faz a pergunta invertida, dando de novo a chance dele falar não e explicar o porquê ele não quer fechar. Daí você fala, então, José, por que não fechar negócio agora? Então, José, por que não comprar esse carro agora? Depois de tudo que falamos aqui. Ok? Vamos lá. Se ele tiver alguma argumentação ainda, depois de tudo que nós falamos aqui, tire as dúvidas, mostre o preço e vá diretamente para a concordância tácita. Pode me acompanhar aqui. Vamos fechar negócio. Se ele não tiver mais dúvida, mostre o preço e vá diretamente para a concordância tácita. Ou seja, é um tipo de técnica que uma vai sobrepondo a outra, você vai deixando o cliente à vontade, vai entendendo o cliente, vai fazendo as perguntas e vai te dando tempo de você processar aquilo e reexplicar para ele de novo, né? E mostrar para ele algumas técnicas utilizadas que ele mesmo já quer. Então você está pegando na mão dele. E quando eu vou para a tácita é aquela situação. Então vem comigo, pode me acompanhar aqui,
que é o início que eu falei, ou vou direto, ou ancoro com outras técnicas e fecho a venda. Ah, eu vou fechar em todas as vendas, mas vamos dizer que se hoje você faz 10 vezes, ou não utiliza a taxa, mas se você começa 10 vezes, ou no seu processo de 10 clientes você está fechando 2, utilizando e treinando bem isso aqui, essa técnica, e também existe técnica para se treinar isso aqui, você vai passar de 2 para 5 ou 6. Se você treinar correto e se aprofundar nisso aqui. Ah, mas eu sou vendedor, tanto treinamento, por isso que eu criei o método CAT, porque ele é muito prático e didático. E aí, como que você pode se desenvolver nessa situação aqui? Para aprender isso aqui. Isso aqui funciona tanto para um gestor, para um líder, para um empresário, que é a sua equipe de vendas mais treinada, como desenvolver os vendedores a treinar, como eu como vendedor posso me desenvolver, como eu como gestor. Aí eu tenho o eu costumo falar do TVG, que é o Teatro de Vendas Gravado. Né? Muitos gestores, eu como gestor utilizo até hoje em vendedores meus de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos que estão comigo. Ok? Daí eu explico dentro do tudo que eu escrevi, porque nós aprendemos. Mas como que eu vou aprender? Então eu tenho que aprender primeiro treinando e me vendo. Então eu faço Teatro de Vendas Gravado. Existem 9 tipos de você gravar e evoluir. Tem a autoavaliação, em que você grava e você vê. Tem o número 2, que é a auxese. Você utiliza a hipérbole, né? Em que momento que eu aumento o tom de voz, como que eu aumento, por que eu tenho que aumentar, por que eu tenho que dar mais, em que produto que eu quero dar mais ênfase, quando eu aumento, aumentar, não gritar. Então no vídeo você se vê fazendo isso, às vezes você tem que diminuir o tom de voz para prender também a atenção do cliente, quando ele está disperso. Repetição de vídeo, sabe, eu vou repetindo ali para ver vários pontos, edição de vídeo, que eu estou vendo, volto, pontuo, volto, pontuo, estou editando aquilo que eu gravei, comentar enquanto vê o vídeo. Às vezes isso é ideal quando um gestor está mostrando, lembra que eu te falei daquilo? Aquilo lá que eu te falei, você está com vício de linguagem aqui, você está falando muito né, olha, você está falando muito no entanto, sabe? Então tira vícios de linguagem, olha como a sua postura está, você está muito arcado, está muito curvado, você está olhando muito para cima, você não está olhando para o cliente. Então você consegue perceber isso. Tem também comentar enquanto vê o vídeo, repetição tripla. Você grava uma vez, vê, grava outra vez, vê, grava uma vez, vê, e vê a sua evolução em 3 vídeos gravados. Comentário intermediário, né? Eu falei, comenta enquanto vê o vídeo, daí tem um comentário intermediário, para e olha e comenta, para, olha e comenta. E o de comparação. Vamos supor que eu vou, para aprender a técnica que eu falei, que agora é ancorada por essas 5 técnicas, ou seja, para chegar no fechamento, eu utilizei 6 técnicas. O interessante mais, inversão vai e vem, pergunta invertida, perguntas fatais, resumir e tácita. Eu utilizei 6 técnicas. Então, como que eu vou treinar ela? Como que eu vou me desenvolver? Então, eu gravo uma vez, vejo, e faço várias vezes. Então, eu pego lá o primeiro vídeo e o 10º. Falo, agora tá bom. Olha como que estava no primeiro a minha técnica, olha como que eu vou evoluindo. Então, você olha o primeiro e olha o último. Então, você consegue fazer um comparativo. Nossa! Então, você se sente mais... Isso é para te dar confiança. Você percebe a sua evolução. Mas você tem que ver o primeiro e o último. Fala, não, eu vou gravar 10 vídeos durante essa semana, durante esse mês, para aprender realmente essa técnica aqui. Ou essas técnicas aqui. Ou como apresentar um produto. Ou como fazer rapport. Qualquer situação. Ou seja, o TVG, ele é uma das maiores ferramentas de treinamento que existe. Lógico, o gestor também utiliza outras ferramentas, mas é o momento que a gente não pode errar, é a ferramenta de visita, também ajuda, já é no ao vivo, mas imagina que importante, você já treinou aquilo antes com o seu gestor, já treinou antes a sua equipe naquilo. É importante os gestores investirem ter seu tempo nisso. Eu confesso que eu tive e tenho muito sucesso treinando vendedores assim. E é por isso que agora, lógico, eu estou falando aqui já há algum tempo, ou seja, eu posso falar por horas, mas isso é cansativo, ele não vai entrar tudo de uma vez em nossa
Então, isso é o máximo de conteúdo, eu acredito que eu posso entregar aqui, de conhecimento, em tão pouco tempo. Porque senão, você que está aí do outro lado me observando, vai falar, puxa, não vai acabar nunca. Então, eu quero falar também um pouco sobre o método CAT, sobre a oportunidade de conhecer um pouco mais do meu trabalho, o que é o método CAT. Ou seja, durante esses anos na área comercial, trabalhando diretamente com as vendas, eu desenvolvi o que eu chamo de método CAT, que é um método que vai te auxiliar e te auxiliar a se desenvolver e ter menos erros do que eu tive ao longo de 16 anos. O que eu levei em 16 anos para alcançar, você pode alcançar em 3, 4, 5 anos. É muito mais rápido. Você está aprendendo o que não fazer. Você está aprendendo da forma correta. Não é na tentativa e erro. Várias que eu tive ao longo dos anos. E para um gestor também, dentro do método CAT, ele consegue aprender para ele técnicas também e desenvolver com a sua equipe. Um gestor tem que conhecer técnicas de vendas, é importante também. Tem que ter conhecimento, hábito, várias coisas que eu falo ali. Porque eu como gestor, utilizo essa ferramenta o tempo todo com os meus alunos, com as pessoas que eu treino, com os meus vendedores, e eu sou um gestor, sou um empreendedor, também sou empresário, funciona para outros gestores, outros líderes, funciona para mim como vendedor também, ok? Daí às vezes as pessoas me falam, estou falando do método CAT, daí o cara fala, ai cara, mas eu posso ler sobre isso. Sobre tudo a gente pode ler. Eu também posso querer saber sobre medicina e só ler sobre medicina. Ler todos os livros, né? Baixo lá, faço um download, todos os livros sobre medicina. Daí especializações sobre cirurgia, né? Sobre cirurgia plástica, sobre neurocirurgia. Isso vai me qualificar assim no médico? Não, eu vou ter um conhecimento ali, mas não vai me qualificar assim como não qualifica um vendedor. Ah, não, então um advogado, como que ele vai se desenvolver sem ir para a faculdade, sem colocar em prática? Não é isso? Então, nós vendedores temos que nos aprimorar desse formato também. Como que um professor vai aprender só lendo? Ele tem que cursar a faculdade, ele tem que colocar na prática. Daí alguns me falam, Ricardo, mas puxa, já estou com certa idade. Não tem mais muito o que aprender. Será que vai dar tempo? Puxa, a gente não sabemos até quando estaremos aqui. Aprendizado sempre é bom. Eu estou com 49 anos, já alcancei o sucesso, passei do sucesso que eu queria ter em minha vida e continuo aprendendo, porque eu sei que isso é importante para mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu treino, que eu compartilho, e sempre procurando aprender com outras pessoas também, em outros treinamentos, em outros cursos. Ou seja, nunca é tarde, com 49 anos, e já passei do sucesso para mim, né? Que o meu sucesso, eu já passei. Então, é importante sempre. E aí, por isso que eu quero falar do método CAT. O método CAT, como que ele é dividido? Ele é dividido, módulo 1, que é o módulo do conhecimento, entender qual a importância do aprendizado constante e a importância do conhecimento em vendas, conhecimento de técnicas, conhecimento de por que isso é importante, sobre o mercado, sobre o meu segmento, sobre mim, conhecer sobre mim, sobre como elaborar uma meta, como distribuí-la, sabe? Então, eu tenho que saber sobre isso. Eu falo sobre isso no método CAT. E eu falo sobre, dentro desse módulo 1, eu tenho 7 tópicos. Entender o que é venda e quais os tipos de venda, ok? Por que eu quero aprender a vender ou viver de vendas? O que devo fazer para evoluir em vendas? 3 tópicos. Se conhecer e saber o que quer. Ter um propósito. Saber a quem recorrer ou me espelhar. Saber elaborar as metas. Conhecer e entender os meus números. Um vendedor precisa saber disso. É nossa obrigação como vendedores. Ok? Aí vem o módulo 2, que é o módulo da atitude, onde eu falo a importância da paciência e persistência, que é dividido aqui em 4 módulos, tá? Paciência e persistência, fazer o que tem que ser feito, é um outro tópico. Atitude,
de sempre falar a verdade, de sempre falar o que tem que ser falado, como que eu tenho que ter essa atitude, como eu posiciono, o que eu tenho que saber, e se combinar algo, faça. Aí vem o módulo 3, que é o módulo hábito, quais os hábitos importantes para vendas, os mais importantes, que também eu posso levar para a minha vida, que aqui no caso é de levantar cedo, né? Levantar cedo é relativo, né? Então dormir o necessário, né? Mas dentro do módulo eu explico isso, estudar, treinar, praticar, sorrir, saber ouvir, isso é um hábito, os vendedores às vezes pecam muito nisso, pontualidade, bater metas, que é um ótimo hábito, como que eu crio esse hábito, ritmo de trabalho e observar. Aí eu venho com o módulo 4, que é o módulo, eu chamo do módulo da recapitulação. Então, Ricardo, mas são 4 letras? Então, o módulo da recapitulação é por quê? Porque nós vendedores, nós somos, por si, ansiosos, né? Então, eu recapitulo a importância da base, que a base é conhecimento, atitude e hábito. Conhecimento, atitude e hábito. Para preparar para você ir para técnicas, porque nós sempre queremos ir já direto ao pote. E tudo é importante, não adianta ter conhecimento se eu não tiver atitude para aplicar a técnica, se eu não tiver bons hábitos, sabe? Então, tudo é importante. Então, eu relembro a importância de ter conhecimento, atitude e hábito. E aí, eu venho para o módulo 5, que são as técnicas. Aí eu coloco também, empenho todos os meus mais de 30 anos de experiência na área de vendas. No módulo 5, eu vou falar sobre 31 técnicas de vendas. 31 técnicas de vendas. Sobre script de vendas, sobre as 9 técnicas de TVG, que é do teatro de vendas, para você se aprimorar e evoluir. E sobre, claro, recomendações, que também é muito importante para nós vendedores. Mesmo aquele que não precisa pegar ou acha que não precisa. E aí eu tenho as técnicas aqui. A primeira, rapport. Segunda, senso de urgência, saber, né, criar senso de urgência. Técnica MIDI, técnica das perguntas fatais que eu utilizei aqui, pergunta invertida que eu utilizei aqui, interessante mais que eu falei bastante aqui, inversão vai e vem, também já falei, técnica de resumir, também já falei, confusão mental, eu já falei, mas eu falei, pincelei, né? Dentro do método é muito mais abrangente. Falei também sobre a concordância tácita, técnica do silêncio, é uma técnica também, técnica russa, e eu também, é uma metodologia que eu desenvolvi, que é a metodologia Chiavok, que é o segredo, né, como tirar o segredo do cliente, histórias e exemplos, escolha, agregar valor, obrigação e qualificação. Metodologia Chiavok. E falo sobre 13 gatilhos mentais importantes para utilizarmos em técnicas de vendas. Ok? É isso. Aqui eu falei um pouco como é que funciona o método CAT, o que eu tenho dentro desse curso. Eu também falei sobre toda a minha história, como eu treinei pessoas, eu dei até alguns exemplos aqui de como aplicar a técnica. E o curso, como é que ele funciona? Ele é 100% online, tá? Ou seja, qual que é a vantagem disso? Você pode acessar viajando, andando no parque, em casa, em qualquer local que você tenha uma boa conexão a internet. Então você pode a todo momento estar se desenvolvendo e aprendendo mais sobre vendas com o método CAT, com esse programa de treinamento, com esse programa também que é uma mentoria. Como que é a entrega do método CAT, como que é a entrega desse curso? Né? Depois eu vou disponibilizar um link aqui. Você recebe, assim que você receber o link, você se inscreve no curso e faz o pagamento. Assim que você efetuar o pagamento, você vai ter a liberação para o curso por 3 anos, que é o suficiente. Tá, Ricardo, mas por que 3 anos? 3 anos é mais do que suficiente para você assimilar todas as informações. Eu digo que em 6 meses você consegue assimilar tudo. E você ainda tem mais 3 anos para praticar. E de 3 em 3 anos, claro, o curso ele vai criando mais corpo. Você tem a oportunidade de depois buscar a minha assessoria, né, e incrementar mais conhecimento aí, ok? Mas veja só, até agora eu falei em várias situações aqui, mas eu quero que você
aprenda, que você venha ter uma mentoria comigo, que você seja meu aluno, que você seja aluno do Método CAT. Então, eu vou dar um empurrãozinho aqui, tá? Eu estava analisando com a minha equipe algumas situações e eu acho que eu posso te dar um empurrãozinho e incrementar para você. Eu posso dar o a mais. Então, por isso, eu também eu vou abrir as inscrições e os últimos que eu fiz, eu tive que fechar antes porque eu não tinha mais vaga e como dar um atendimento mais personalizado aos meus alunos. Então, olha o que eu vou fazer. Além do treinamento, para todos que se inscreverem nessa turma agora do Método CAT, eu vou disponibilizar um número que você vai falar direto comigo por 60 dias. Nesses 60 dias, você tem direito a uma pergunta. Todo dia você pode me fazer uma pergunta. Se eu tiver 100 alunos, 200 alunos, 300 alunos nessa turma, eu vou responder um a um todos os dias. Isso é um compromisso meu. Eu já fiz antes, foi um sucesso. Eu estou me dispondo a fazer novamente. Fazia um tempo já que eu não fazia, estou me dispondo novamente a fazer isso. Então, todo dia você tem direito a uma dúvida por 60 dias. Olha que legal, são 2 meses já. Já falei que em 6 meses você consegue assimilar bem o curso, então você está tendo um turbinamento, estou turbinando você no seu aprendizado. O que você vai fazer? Colocar em prática, tá, e com quem que eu falo? Eu vou mandar um e-mail para onde? Então, você fala direto comigo, ok? Outro bônus que eu vou entregar, que também eu digo que é potencializar o que já estava fazendo. Só que esse aqui é o seguinte, é para os 10, veja bem, os 10 primeiros inscritos dessa turma do Método CAT, eu vou entregar uma mentoria de 4 horas, sendo 1 hora por semana. Ou seja, primeira semana nós vamos agendar 1 hora, segunda semana 2 horas, 1 hora, terceira semana mais 1 hora, um horário nós vamos agendar, e na quarta semana mais 1 hora. Então, ou seja, eu vou te acompanhar por um mês, eu vou falar com você, a gente vai conversar, você vai colocar em prática, né? Você vai anotar suas dúvidas, você vai colocar suas dúvidas pelo WhatsApp, que você tem direito a uma dúvida, além de tudo, você tem 60 perguntas, e mais a consultoria, nós vamos fazer essa consultoria online, né? Eu vou abrir a câmera aqui, vou falar exclusivamente com você, com os 10 primeiros inscritos dessa turma do Método CAT. Olha que legal. Ou seja, você está potencializando mais ainda o aprendizado nas suas vendas, no seu processo de evolução como vendedor. Daí, algumas pessoas me perguntam assim, tá, Ricardo, você está falando isso, muito legal, bônus, mas quanto custa? Quanto custa o Método CAT? Já estou curioso, puxa, eu quero comprar, tá. Mas primeiro a gente tem que fazer algumas reflexões. A pergunta é, quanto custa perder uma venda? Quanto custa não bater a meta? Quanto custa não querer almoçar, que já falei aqui, já muitas vezes não queria almoçar com os colegas, puxa, estou aqui, sou o último, estou me sentindo mal por ser o último da fila, por não ter dinheiro, por ter que vender meu ticket de restaurante, sabe? Quanto custa um investimento que adquiriu o conhecimento meu de 30 anos? Quanto que eu investi nesses anos todos e por quanto que eu vou te passar isso aqui? Quanto que custa isso? Adquirir o conhecimento de um profissional de 30 anos e que há 15 anos vem tendo sucesso ano após ano, né? Sempre em crescimento. Quanto que você acha que eu investi até hoje? Só que eu vou compartilhar com você, não o meu investimento, o meu conhecimento. Quanto custa o cliente não comprar? Eu não consegui entender porque ele não comprou. Não consegui fazer a leitura desse cliente. Quanto custa os diversos nãos que eu tive? Quanto custa nós gestores? Quanto custa perder um vendedor? Nós investimos tempo naquele profissional. Ele ter que sair da minha equipe é muito dolorido. Quanto custa ter um vendedor na equipe que não consegue vender e se desenvolver? Ele atrapalha também até a equipe, sabe? E ele se sente mal com isso. Quanto custa o tempo de um gestor investido com o vendedor? E o tempo do vendedor investido naquela empresa, sabe? E quanto custa perder um cliente por não ter, um gestor, né, no caso agora, um vendedor preparado? Quanto isso custa?
Ok. Só que antes de falar o valor, isso aqui é uma ideia minha, tá? A minha equipe, nós sentamos ali, repetimos algum bônus, estamos dando mais alguns. Daí eu queria fazer mais alguma coisa. Ele falou, mas Ricardo, você está generoso nessa turma. Sim, eu quero compartilhar conhecimento. Eu quero que o método CAT seja um sucesso, ele vá para o Brasil todo e alcance o maior número de pessoas. Ou seja, quando você compra um produto na internet, normalmente, por lei, você tem 7 dias de garantia. Olha só o que eu vou fazer. Tendo certeza de quão funciona o meu método, eu vou te dar 30 dias. O que acontece? Eu vou te dar 30 dias de garantia. Você vai ter 4, se você tiver entre os 10, você vai ter 4 consultorias comigo, além de 30 perguntas por 30 dias, né? Daí você vai parar, estou te dando 30 dias, além de 30 dias de perguntas, vai testar o método por 30 dias e vai falar, não gostei. Você vai mandar um e-mail para minha equipe só dizendo que quero o dinheiro de volta. Não precisa nem falar o motivo, só manda o e-mail, quero o dinheiro de volta, não quero mais o curso. Olha só, eu sei, você vai olhar o curso e falar, não, eu preciso evoluir, eu preciso do método CAT. Ele vai me levar para outro patamar, ele está me levando para outro nível de atendimento ao cliente. Tá? Esse é o tamanho de confiança que eu tenho no método que eu desenvolvi ao longo desses anos, porque eu testei em mim, em diversos outros profissionais e continuo testando. Ok? Então vamos ao preço. Quanto custa esse investimento? R$ 59,58 em 12 vezes no cartão. Cara, isso é uma... Às vezes eu vou sair com o cônjuge, com a namorada, com o filho, eu gasto isso aí. Uma saída. Sabe, uma pizza. Pizza é mais caro que esse valor. Em 12 vezes. Ou seja, ou se você quiser pagar, você pode pagar R$ 597. Né? Se você fizer a conta dos R$ 59,58, você tem que economizar R$ 1,97 por dia para ter o valor de uma parcela. Ou seja, é totalmente alcançável. Eu estou te entregando 30 anos de conhecimento, de algo testado e comprovado. Ok? Então, o que você tem que fazer agora? Você vai clicar no botão, ele vai te direcionar para uma página de compras, você vai ter suas explicações, depois você vai ser direcionado lá para a Hotmart, vai definir se você quer parcelar em 12 vezes, 10, 5, ou você quer pagar à vista. Assim que a Hotmart reconhecer o seu pagamento, você tem o curso Método CAT liberado para você. Ok? Então, o que eu tenho para te dizer agora, eu te espero do outro lado. Estou ansioso para ver você ir para o próximo nível de vendas. Um abraço e nos vemos do outro lado. Quando você me trouxe o desafio, com possibilidade de ganhar muito mais do que eu ganhava sendo empresário na área de vendas, eu pensava, será que é possível, vendendo para CNPJ de um em um, fazer o que realmente foi prometido? E naquele período que eu não acreditava ou não sabia aonde era possível chegar, você me mostrou o caminho, né? Então você me mostrou o quê? Os números que eu não conhecia naquele momento. O que eu deveria fazer? Qual é a receita de bolo? E naquele momento, no momento inicial, eu imagino que assim, eu não tinha nada. Eu era um livro em branco, uma história a ser escrita. E você, com o teu conhecimento, pela tua experiência, já tinha mais de ano, né, como experiência, tendo sucesso. Então, o que você me trouxe foi aquele conhecimento que eu era leigo, eu era ignorante sobre este negócio. E aí, sim, eu entendi que era possível. Rapidamente, a gente conseguiu atingir aquelas primeiras metas iniciais, porque a gente tem algumas pessoas também que sonham, né, de conquistar o mundo, mas nem aprendeu a voar ainda, né? Então, chegar, subir degrau por degrau, para você saber e se desafiar cada vez mais. Então, acho que isso foi o grande aprendizado que nós tivemos juntos, né? Eu sei que eu também sou um cara questionador, um cara difícil, né? Então, assim como eu aprendi com você ser talvez mais humano, ter um impacto maior, de
questionar as pessoas, de fazer as pessoas refletir. Já eu, racionalmente, eu precisava desse empurrão, né? Isso é uma coisa que eu não tinha naquela época, porque eu sempre fui um cara cartesiano, né? Para mim, 1 mais 1 é 2. E tinha essas respostas. Você já tinha uma visão diferente disso tudo, né? Então, acho que esse grande aprendizado foi poder pensar um pouco fora da caixa. E você veio também, como você disse, é empresário, mas teve uma postura muito legal, veio com humildade, né? Para querer aprender. Poderia botar a banca ali, né? Mas veio com disposição, aprendeu, passou no processo e está aí até hoje, cada vez brilhando mais, isso é importante. Você acredita que lá no início, né? Ou no nosso treinamento, você disse que já foi muito intenso, de que maneira eu fiz você melhorar como vendedor? E quais foram os pontos que você acha que eu te ajudei? Porque você já era vendedor, né? E um cara corrido já, né? Cascudo. Mas é como eu disse, né? Eu venho de uma formação técnica. A minha primeira experiência de vendas foi em 2001. Eu vendia um produto técnico, um produto que exigia demais de eletrônica, de mecânica. Então, para quando você tem essa experiência e essa vivência, falar com quem trabalha com isso é fácil. E aí você vai ganhando cancha, vai entendendo as pessoas e você vai evoluindo. Quando eu vim trabalhar com pessoa física, né, para vender um produto novo, a qual eu não tinha experiência alguma, te confesso que eu não tinha know-how disso. Algumas coisas não eram numéricas. E é uma coisa que eu demorei para aprender. E o que você trouxe, Ricardo? Você trouxe um conhecimento muito mais do coração, da emoção, do sentimento, né? Algo que eu não tinha. Então, realmente, por que postura de aprendiz lá no passado? Porque eu precisava aprender isso. E número não vende. No nosso mercado é muito mais o sentimento e a emoção. E o que você acha que pode falar do meu treinamento e o que você acredita que aprendeu nesse período de treinamento comigo? Muito da disciplina em termos de organização com o tempo, né? O próprio modelo que você proporcionava para a gente, ele carregava muita disciplina, né? Então, era um horário, era ter a agenda pronta e preparada, e inclusive em termos de logística para deslocamento, enfim, ter isso tudo muito organizado. Então, essa disciplina de organização foi fundamental mesmo. E, querendo ou não, ali, o teu acompanhamento do meu lado ali no início, isso também foi fundamental, porque ali eu pude aprender e tirar as dúvidas que eu tinha ao vivo e correções que eu precisava ter. Eu tinha as correções ali em loco, então também eu acho que isso evitou, né, ou pelo menos aí aliviou os riscos de eu cometer algum erro com algum cliente no futuro. Então, ali no começo ajudou bastante, né? E assim, o que ficou realmente muito forte na minha mente foi esses momentos aí. E um dos principais assim, males, né, acho que da nossa vida de vendedores é lidar com frustrações e ansiedades. E nada melhor que isso do que um bom planejamento que tenha um modelo. Então, assim, simples, entender para onde ele vai te levar e para onde ele vai te direcionar. Com isso, você vai saber para onde é o teu caminho, como lidar com as frustrações, como lidar com a ansiedade, você vai saber para quem você está vendendo, para quem você não está vendendo, o que está bom, o que está quente, o que está frio. Então, sem modelo, não dá para viver no mundo de vendas, de verdade. Eu desconhecia a técnica de venda. Eu vendia porque eu sou uma pessoa empática e gosto de vender, mas o conceito estratégico da estrutura de vendas, de como ela funciona pelo comportamento humano, era algo que eu desconhecia, na verdade. E fui aprender aí com você na parte de treinamento. E depois na prática, na lógica aplicada. Sim, sim. Na verdade, você é a prova de que quando você já é bom, dá para melhorar ainda. Porque você já tinha muita experiência em vendas, Sim. mas ainda desconhecia algumas técnicas, né? E que te aprimorou ainda como profissional. Foi através do volume de atividade que você me mostrava o que eu tinha que ser feito, e não trabalhar na loucura. A gente trabalhava bastante, realmente,
Mas não era aquela loucura de não estar planilhado. Então, por exemplo, você me mostrava as estatísticas de conversão, o quanto que eu tinha que fazer no ano, o quanto que eu tinha que fazer no mês e o quanto que eu tinha que fazer na semana, de acordo com o objetivo que eu queria alcançar. Então, esse volume de atividade planilhado e demonstrado no começo foi muito importante. Em cima disso, a gente fez a atividade e em cima disso veio o resultado. Porque você no começo lá, você falou, você tem que vir como um aprendiz. Apesar de você ter mais de 20 anos de mercado financeiro, ser formado, ser pós-graduado, você tem que vir com uma cabeça de aprendiz. E eu fui, escutei, aprendi, creio que aprendi bem, e veio o resultado, pela postura de aprendiz, na verdade. Também, né? Falei, puxa, mas e para mim foi um aprendizado, porque o que eu vou ensinar ainda para esse cara? Ele já conhece muito, tem muito resultado, e eu vi que realmente você teve a humildade, né, que poucos têm, né? Você sabe disso, de querer realmente aprender, né? Tanto que você está usando isso aí agora, né? Está tendo a humildade de aprender de novo um novo negócio. É o nosso ciclo de vida, né? Você me falou das suas ambições e você queria estar entre os primeiros. E acredito que nos 6 primeiros meses já estava ali entre os 2 primeiros no escritório, né? Tinha uma moça lá que a gente sabe, é um mito, sim, e você colou no mito, né? 6 meses depois, tanto que 6 meses sim, depois você já era o melhor da equipe. Tá, e você falou aí que aprendeu as técnicas de vendas comigo, sobre o treinamento. E dentro do que eu te treinei, o que você acha que te ajudou, né, que você falou aí, e quais pontos foram que mais você acha que foi importante para você? Era um negócio novo para mim, né? Por mais que eu vendesse e tal, mas era um produto novo. E em cima do comportamento humano, o que eu desconhecia. Lembra que eu falei das técnicas de venda? Sim. As técnicas de venda vão funcionar para praticamente todos, porque é um comportamento humano. Então, ter uma sequência de venda, eu acho que foi o que eu mais aprendi. Fazer as coisas em uma sequência. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Então, é aprender sobre o comportamento humano e sobre a estrutura de uma venda, até chegar no final de pegar a assinatura de um contrato.